Grave até dar certo. É isso mesmo que você leu e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Se você é uma pessoa que já passou na sua cabeça fazer conteúdo, produzir vídeos aqui no YouTube ou em outro lugar, hoje eu trago um conhecimento para vocês de um livro que eu estou lendo e com certeza não só me motivou, mas me fez mudar um pouco a minha mentalidade a respeito disso. Gravar até dar certo. Por quê? Porque antes de dar certo vai dar muito errado. E eu acredito nisso. A gente precisa mudar a forma, às vezes, de se comunicar, o formato que a gente está fazendo, ter outras ideias, às vezes mudar um pouquinho o conteúdo. Mas eu acredito que o mais importante, tanto para gravar vídeo como para qualquer outra coisa que você se propor a fazer, que for o seu objetivo, é você não parar, é você ter constância, é você ter um pensamento, uma mentalidade de crescimento, como eu aprendi nesse livro, tá? Então, isso que eu trago para vocês. Uma hora, com certeza, a colheita desse plantio que você tem feito, ela vem. Isso não é uma profecia, mas é uma verdade para muitas coisas na vida. Tudo aquilo que a gente se dedica e tem disciplina e sempre procura melhorar, com certeza é questão de tempo para a gente conseguir realizar aquele nosso objetivo ou ter algum resultado, tá bom? Esse livro que eu estou falando para vocês, esse aqui, de Mentalidade, da Carol, essa escritora, uma psicóloga, e ela trouxe aqui um capítulo sobre o esporte, que me chamou um pouco de atenção, porque eu já pensava mais ou menos dessa forma, mas ela trouxe o exemplo dos atletas, né? Essa mentalidade de crescimento dos atletas dentro dos esportes. Então, um exemplo que ela cita é aquele jogador de basquete famoso, o Michael Jordan, que ele tinha uma mentalidade de crescimento. Por quê? A mentalidade de crescimento, ela se dá, por exemplo, quando você não é bom em algo, quando você tem vários fracassos, várias desistências, várias derrotas, e aí você busca o que eles chamam aqui no livro de caráter. Eu não sei se é por causa da tradução, mas caráter aqui dentro do esporte para eles é quando você já não vê mais saída, quando você está quase sem forças, mas você cava um pouco mais fundo para dentro de si, encontra forças e novas ferramentas para você continuar lutando, seguindo as suas metas em busca do seu objetivo principal. É mais ou menos isso. Então, quando ela fala de ter caráter, ela fala do Michael Jordan porque ele não era uma pessoa que veio com aquele dom de berço, nasceu bom jogador, já tem todos os trejeitos para ser aquilo, que a gente acredita que a pessoa é até predestinada a ser alguma coisa. E ela fala que muitas vezes essas pessoas, que nascem com um certo dom, elas no meio do caminho, elas não conseguem atingir o sucesso justamente por isso. A maioria delas tem a mentalidade que ela chama de mentalidade fixa, que é quando a pessoa, ela enxerga que ela é boa naquilo e que ela já é predestinada àquilo e não tem nada que ela possa fazer, então ela não tem autorresponsabilidade, que ela não precisa se dedicar mais, ela não precisa se abrir para novas coisas, que ela já é boa daquela forma porque ela já nasceu boa. Muitas vezes, quando essa pessoa tem uma derrota, ela se desmotiva num nível de não conseguir mais ir adiante. É onde as pessoas de mentalidade de crescimento ultrapassam essas pessoas e muitas vezes se desponta naquilo que ela se propôs a fazer. Porque a mentalidade de crescimento, ela não desiste, ela tem esse caráter. Mesmo depois das derrotas, dos fracassos, ela consegue buscar dentro dela algo que faça ela ter forças para poder buscar novas estratégias e transformar a sua realidade. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que eu ainda vou ver esse vídeo lá na frente e vai estar muito melhor. Eu vou mudar muitas estratégias.
E se Deus quiser, eu vou alcançar os meus objetivos de acordo também com a minha disciplina e a minha autorresponsabilidade, assim como você. Se você tem o sonho de um novo trabalho, de uma nova carreira, se você tem uma vontade de ter um corpo melhor, se você tem vontade de ser campeão em um esporte, se dedique até dar certo. Grave até dar certo, faça academia até dar certo, busque uma alimentação saudável, uma maneira, uma reeducação alimentar que sirva para você, que você consiga ter constância para fazer. Porque a diferença entre nós que somos comuns e as pessoas que dão certo é justamente o fato de não desistir, de não parar no meio do caminho. Não tenha medo de sentir vergonha, é normal passar vergonha no começo, é comum a gente não querer ser ruim em algo, mas ser ruim em algo novo faz parte. Nem todo mundo nasce com o dom, e se você também não nasceu com o dom, assim como eu, mude as estratégias, as metas, o jeito de se comunicar, o jeito de se alimentar, ou o jeito que você vai mudar a sua maneira de economizar, se você quer ter uma educação financeira. Depende do seu objetivo, você vai traçando as suas metas. E no meio do caminho vai ter desmotivação sua mesmo, pelas demais coisas que pode acontecer. Vai ter gente que não acredita em você, principalmente os mais próximos, que vai te falar para desistir, que você está passando vergonha, que você não vai dar em nada com isso, está perdendo seu tempo. É importante que você escute tudo isso, mas que você tenha uma crença, tenha um pensamento, uma mentalidade de crescimento e não pare por causa disso. Só não pare. Continue, sempre continue. E uma hora, com certeza, o resultado vem. Olha só, Michael Jordan, se ele tivesse desistido, ele é conhecido mundialmente. Não que você precise ser conhecido mundialmente, mas você vai atingir o objetivo que para você é importante, né? Uma família estruturada, um corpo definido, uma alimentação saudável, uma rotina mais organizada, um salário melhor, uma nova profissão, uma maneira nova de se comportar. Tudo isso é possível. Tudo isso está nas suas mãos. Na fisioterapia, 2 diagnósticos, 2 pessoas, 2 pacientes, mentalidade fixa, estagna, aceita aquela doença como a verdade da sua vida. Essa pessoa, ela murmura, reclama, nada tá bom, culpa os outros, não tem autorresponsabilidade, não tem esse caráter que tem que ter nos esportes, que é buscar ali quando você está quase sem forças, algo que te faça mudar. Se agarrar em alguma coisa, né? Essa pessoa de mentalidade fixa, ela não tem isso. Já a pessoa, o paciente de mentalidade de crescimento, gente, eu vejo todos os dias, eu vejo na prática isso. Quem tem a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Eu só não sabia esses nomes. Esse termo, né? Eu pensava assim, que uma pessoa tinha desistido e outra pessoa não, era mais positiva. Eu usava como o termo otimista e pessimista, né? Talvez, ou uma pessoa que não compreendeu, olhou a vida de uma outra forma. Agora eu tenho outros termos para usar, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Da mentalidade de crescimento, vai olhar para aquela doença, pode até passar um período de luto ali. Quando ele tiver praticamente sem forças, ele vai cavar mais fundo para dentro de si e ele vai encontrar essa força para mudar dentro das suas limitações, a maneira que ele vê a vida. Ele vai mudar a forma como ele se porta diante das dificuldades que agora são mais recorrentes, mais comuns. E ele vai encontrar essa força, é o que vai fazer ele despontar e ter uma vida muito mais feliz. Eu digo para você ter uma vida muito mais feliz,
A mentalidade de crescimento te torna uma pessoa mais feliz, mais satisfeita, mais autorresponsável, uma pessoa que é muito melhor de conviver, uma pessoa mais fácil de lidar, porque você sempre encontra motivos, forças, você encontra jeito de não desistir, você encontra um jeito de sempre melhorar, de sempre ter sucesso, de não se conformar com aquilo que você é hoje, mas ter uma mentalidade que cresce dia após dia, te tornando uma pessoa muito melhor do que você foi ontem. E é isso que eu acredito e quero para mim. Espero que você também acredite e queira para você.